Hoje eu quero compartilhar uma novidade com você que me acompanha há mais tempo. Eu sou a doutora Mônica Shimoda, cardiologista infantil, e desde janeiro do ano passado eu venho gravando este podcast, conversando com outros profissionais e pais de pacientes, trazendo informações e tentando acolher um pouco o coração de quem está vivendo a cardiopatia infantil de perto. Mas até agora ele não tinha um nome, e nesses meses todos, enquanto eu atendia os meus pacientes no consultório, acompanhava internações, cirurgias, e vendo esses pequenos crescerem, eu percebi uma coisa: quem dava sentido a cada episódio não era só o conteúdo, eram os meus pacientes, esses bebês, essas crianças, esses pequenos corações que passam por desafios tão grandes e ainda assim seguem ensinando tanto para mim e para as famílias. Foi olhando para eles, lembrando de cada história, de cada susto, de cada conquista, que eu entendi que esse podcast precisava ter um nome à altura do que eles representam. Por isso, a partir de agora, este espaço passa a se chamar Pequenos Corações, Grandes Lições. É uma homenagem a cada bebê e a cada criança cardiopata que cruzou e cruza o meu caminho. É uma forma de agradecer tudo o que eles me fizeram ser e me tornar como médica e como pessoa. Cuidar desses pequenos corações me transformou, me tornou mais atenta, mais humana, mais paciente e, principalmente, mais consciente da força que existe dentro das famílias que vivem a cardiopatia. Então, quando você ouvir este nome, eu quero que você lembre disso, que aqui a gente fala de cardiologia, sim, mas fala também de coragem, de fragilidade, de recomeços e de que tudo o que esses pequenos corações ensinam para nós, adultos, todos os dias. E justamente porque esse podcast carrega tanto da minha história com esses pacientes e com as famílias, o episódio de hoje vai ser um pouco diferente. Em vez de eu entrevistar alguém, eu serei entrevistada. A ideia é que você conheça um pouco mais quem é a Mônica por trás da médica, como eu enxergo essa jornada, como eu me cuido para cuidar melhor das crianças e o que eu aprendi até aqui com cada pequeno coração que passou pela minha vida. Então, fica aqui comigo, porque agora você vai conhecer um pouco mais de quem está por trás do podcast Pequenos Corações, Grandes Lições. Que prazer, doutora Mônica, estar aqui no seu podcast hoje, desse lado, né, como entrevistadora, para que o pessoal aí de casa conheça um pouco mais da sua história, de toda a sua trajetória dentro da medicina e tirar também algumas dúvidas dos pais, né, dos pacientes que têm esse probleminha no coração e trazer essa informação que é tão importante para as pessoas. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. Para o pessoal que está aí em casa me acompanhando, eu sou Magdala Kurman e vou ter o prazer de conduzir aqui a entrevista junto à doutora Mônica no podcast de hoje. Doutora Mônica, me conta um pouco como que foi a escolha de você trabalhar na área da medicina e especialmente dentro da cardiologia pediátrica. Bem, a escolha pela medicina não foi uma coisa certeira, assim, desde o início que eu gostaria de fazer medicina. Eu sabia que eu gostaria de fazer alguma coisa na área de biológicas. Eu procurei, né, me informar a respeito de enfermagem, biologia, que eram áreas que eu achava que eu teria a capacidade de entrar na faculdade. Na verdade, eu não me achava boa o suficiente para prestar uma faculdade de medicina, né? Então, durante algum tempo, eu talvez tenha negado esse desejo, né, e procurado por áreas afins. Mas aí quando chegou no final, né, do terceiro ano colegial, né, porque na minha época se chamava desse jeito, eu acabei pensando melhor e refletindo. Eu sou uma pessoa muito prática, né, para quem me conhece, e eu comecei a ver realmente os campos disponíveis de trabalho. E a medicina não tem só a parte assistencial, né? Você não precisa trabalhar exclusivamente com pacientes ou em hospitais. Ela oferece uma gama de possibilidades, né? Eu poderia ser uma radiologista, né, uma pessoa que trabalha com inteligência artificial nos dias atuais, não ter contato com pacientes, né?
poderia trabalhar em indústria farmacêutica, né? Então, eu acho que a medicina traria várias alternativas para uma adolescente que ainda não tinha certeza do que realmente gostaria. Então, a escolha pela medicina foi esse. E aí, quando você entrou na medicina, o que te fez ir trabalhar como cardiopata, como cardióloga, né, infantil? Eu acho que a cardiologia pediátrica, ela tem como pré-requisito que você faça ou pediatria, né, ou cardiologia geral, cardiologia de adulto, né, e eu acho que o primeiro passo foi a escolha por pediatria, desculpa. Foi a escolha por pediatria, que eu sempre gostei, né, de crianças, né, e eu acho que no final da faculdade, eu comecei a ver uma riqueza, assim, dentro da pediatria, né, pelo raciocínio clínico, pelo tipo de paciente, né, que é difícil, a criança não consegue se expressar, né, não consegue falar o que ela sente, é sempre um quadro relatado pelos pais. Certo. Então, todo esse quebra-cabeça, né, e também pelo fato de você poder lidar com criança, porque criança eles são muito fáceis, né, muito dóceis, e criança quando tá bem, tá ótima, né, quando realmente ela tem alguma coisa, ela realmente, você vê na carinha deles que eles não estão bem. E, claro, né, a gente sempre tem uma pessoa que inspira muito a gente, né, nesse processo todo. E eu tinha uma professora de pediatria, a doutora Cristina Abjacó, que ela já é falecida, e, nossa, era uma pessoa que, assim, sabe, falei, não, eu quero ser 10%, era uma referência. Eu quero ser 10% do que essa mulher é, né? Como conhecimento, como pessoa, como profissional. Então, eu acho que eu me inspirei muito nela para fazer pediatria, para escolha por pediatria. Pediatria. E eu sempre gostei muito de casos graves, casos críticos, né? Na minha panela, né? Tanto de internato quanto de residência, é incrível, né? Que a gente sempre atrai aquilo que a gente procura. Então, sempre os pacientes mais graves eram sempre os meus pacientes. Eu sempre saía à tarde. Todo mundo ia tomar chopp na Atlética, ia correr. E você estava lá dedicada. Empurrando maca, né? E acompanhando o paciente no exame. Era sempre... E apaixonada por isso. Era sempre assim. Eu sempre tinha o paciente mais grave. Então, eu já tinha a impressão que eu queria fazer alguma área de emergência ou terapia intensiva. E aí a escolha por cardiologia pediátrica foi um outro contexto, né? Geralmente as pessoas têm uma maneira romântica, né, de escolher a especialidade. Eu sempre gostei de coração, sempre foi o meu sonho. Mas assim, no meu caso, foi puro pavor, medo, porque era uma especialidade que a gente tem muito pouco, né? A gente passa 2 semanas durante a residência, e o meu pavor era me defrontar com um paciente cardiopata, né, no pronto-socorro ou no consultório, e não saber como lidar. Eu falei, gente, eu não sei lidar com isso. Olha só! Então, foi por isso que te incentivou. E aí, como eu não sou uma pessoa rasa, né, eu gosto de profunda. Então, eu falei, gente, cardiologia pediátrica lida com pacientes graves, né, e eu vou poder unir o paciente crítico, né, de uma terapia intensiva, junto com uma especialidade que pode me acrescentar muito, né? Então, foi por medo de cruzar com o paciente cardiopata e eu não saber como conduzir. Olha só, então foi um medo que te incentivou mais ainda a entrar dentro dessa área. E se você pudesse resumir, assim, em uma frase, o porquê de você ter ficado na cardiologia, qual seria? Tem uma frase? Pergunta difícil essa. Mas eu acho que eu aprendi como virar a chave, sabe, desses pacientes. Sabe, ter absoluta
certeza que eu fiz diferença nesse caso. Então, assim, graças a Deus eu tive a oportunidade de ter uma excelente formação, né? Eu tive uma formação básica muito boa, eu estudei em bons colégios, fiz uma boa faculdade. Eu fiz a minha residência básica numa das melhores instituições do Brasil, né? E eu acho que eu soube trazer essa parte básica, né, geral, e acrescentar para a especialidade. E eu vou te ser bem sincera, durante a minha formação, durante a residência de cardiologia pediátrica, eu pensei várias vezes em desistir, né? Porque o ambiente cirúrgico é um ambiente muito, digamos assim, não é tão soft quanto um ambiente pediátrico, né? E assim, em vários momentos eu pensei em desistir, né? E o que te fez continuar? O que me fez continuar foi a minha turma de residência, porque eram pessoas muito boas, né? Assim, nós somos amigos até hoje, e eu tenho o privilégio não só de ser amigos, e todos são pessoas de referência dentro da especialidade hoje no Brasil. Nossa, então, que ótimo. Foi uma convivência muito saudável. Então, eu sempre procuro terminar o que eu me proponho a fazer, né? Sim. Então, assim, se eu entrei aqui porque eu não tenho experiência, não tenho expertise, eu vou terminar isso aqui. E outra, se eu saísse, eu ia desestruturar o meu grupo de residência, né? Uhum. Então, eu fiquei pela amizade, também fiquei porque eu tinha me proposto aquilo. Mas a partir do momento que você, né, tira as pessoas, né, que estão acima de... Você não está sob a supervisão de alguém. E você começa a ver que aquilo que você acredita, aquilo que você estudou e aquilo que você começa a fazer faz diferença e que você está fazendo da forma correta. Sim. Isso virou a chave para mim, entendeu? Então eu falo, não, aqui eu posso fazer a diferença, né? Eu posso servir, né, o próximo com profundidade, né, com comprometimento, com conhecimento, né, porque eu realmente acredito que isso é dar sentido à vida. Com certeza, e hoje você faz a diferença há quantos anos nessa área, doutora Mônica? Quantos anos atendendo? Bom, eu sou formada há 35 anos, né? Esse ano eu estou fazendo 35 anos de formada e contando, né, meu período de formação dentro da especialidade são 33 anos. 33 anos atuando e contribuindo na vida de tantos pais, né, e crianças também que recebem esse diagnóstico. Então, para a gente dar sequência no podcast, eu pensei da gente fazer agora algumas das principais dúvidas, né, que os pais têm quando chegam no seu consultório, né, chegam às vezes já sabendo que a criança está com algum probleminha no coração, né. Então, assim, para a gente já ajudar o pessoal que está em casa escutando a gente, quando a mãe, né, tá ainda com a criança no colo, mas ela já teve, né, já foi diagnosticada. Por exemplo, ela se questiona se o bebê vai conseguir mamar normalmente. Isso inclusive, já é uma pergunta muito frequente desde o pré-natal. Desde o pré-natal. Né? Hoje em dia, o diagnóstico, né, na maioria das vezes já pode ser feito intraútero, né? Uhum. E assim, uma das preocupações mais frequentes é isso, se ela vai conseguir amamentar o bebê, né? Uhum. Porque eu acho que assim, a nutrição, né, é um fator extremamente importante para a gestante, porque é uma forma de você poder cuidar do seu bebê. Claro. Né? Então, eu sempre esclareço que se a criança estiver estável, não tiver nenhum desconforto respiratório, se não tiver sinais de insuficiência cardíaca, que não há contraindicação nenhuma para que o processo seja feito como um recém-nascido qualquer, né? Então, claro que se o bebê tiver algum problema respiratório ou tiver descompensado da parte cardíaca, ele vai ter despender um esforço a mais, né? E talvez não seja possível amamentar no peito, né? Mas existem outras formas, às vezes a gente pode oferecer o leite materno na seringuinha, gota a gota, devagar, né? Ou através de uma sonda,
né? A gente sempre vai priorizar o leite materno. E ele corre o risco de ter alguma parada cardíaca de repente, o bebezinho? Pode acontecer isso? Internado ou em casa? Das duas formas. Bom, eu acho que eu vou responder primeiro aquele bebê que está em casa, né? Então, assim, a mãe fala, ai, doutor, ele não pode ter um treco, de repente, ter uma parada cardíaca. Eu falei, olha, se ele tivesse esse risco, ele não pode estar em casa, né? Então, o médico não deveria ter dado alta, né? Porque não só criança, mas qualquer tipo de paciente que tiver algum risco, né, iminente de vida, ele não pode estar em ambiente domiciliar, ele tem que estar internado, né? Então, se o médico deu alta para casa, o paciente pode ser acompanhado, né, no consultório e tudo. E aí o que eu falo, né, sempre podem acontecer intercorrências agudas, né, tipo um acidente, né, uma queda, né, ou um quadro pediátrico, uma febre, uma taquicardia, uma desidratação, e aí isso pode descompensar a parte cardíaca, né, por isso que precisa ter profissionais, né, bem capacitados cuidando desse bebê, né, principalmente o pediatra e o cardiologista infantil, dando suporte a essa família. Tá. E se o bebê chora muito, quando ele tá chorando muito, isso pode fazer mal pro coração dele? Muita gente fala, ele não pode chorar porque ele tem problema de coração. Não. Isso é um mito. Não, isso tá na garantia. Não tem problema você chorar muito, porque às vezes o bebê chora, né? Muito. Porque assim, se o bebê não pode nem chorar, eu falei, gente, ele não pode estar em casa, certo? Ele tem que estar hospitalizado com sedação contínua para ele não fazer nenhum tipo de esforço. Certo. Então, se o médico liberou para casa, é porque, claro, a criança pode chorar. Claro que choros inconsoláveis, né? A criança ficar várias horas chorando, deve ter alguma outra causa. Né? Então, aí isso precisa ser investigado. E pode dar banho normalmente ou precisa ter algum cuidado especial? No bebê que ainda não passou por nenhum processo cirúrgico, né? Não tem nenhuma cicatriz, ele pode tomar banho como qualquer outro bebê. Né, deve tomar banho normalmente, com todos os cuidados habituais. Agora, um bebê que passou por uma cirurgia, né, a ferida cirúrgica, ela merece alguns cuidados. Certo. Então, ela precisa sempre estar limpa, seca, né? Sempre oriento lavar com água e sabão neutro. Certo. E deixar sempre seco o local, e qualquer sinal de vermelhidão, de secreção ou de inchaço no local, sempre comunicar ao médico, né, o cardiologista infantil ou o cirurgião cardíaco infantil. Certo. Tá? E outra recomendação em relação, não tem a ver com o banho, mas porque a gente falou de ferida, seria em relação à exposição solar. Isso. Né? Os primeiros 6 meses, a gente sempre pede para ter uma exposição ao sol sempre protegido, né? Com filtro solar e com uma camiseta de gola arredondada, né? Para essa ferida não pigmentar, né? Principalmente aqueles bebezinhos que são bem branquinhos, né? Para a ferida não escurecer. Esses são os cuidados básicos. E se o bebê pegar alguma gripe, um vírus, como que é isso pro coraçãozinho dele? Claro que todo quadro infeccioso acaba sobrecarregando um pouco mais a parte cardíaca, né? Certo. Como qualquer quadro pediátrico, né? Então a criança pode ficar mais taquicárdica, ela pode ficar um pouquinho mais cansada, né? Pode ter febre, mas são todas, a não ser que seja um quadro infeccioso muito grave, né, e que comprometa muito o estado geral da criança, geralmente elas passam tranquilas, né? Certo. Elas podem ficar um pouquinho mais cansadas que o basal dela, né, mas assim, nada exagerado, né, que precisem de um suporte de oxigênio, nem nada, se for uma gripe simples.
ou podem ficar um pouquinho mais roxas, né, naquelas crianças que têm cardiopatias cianogênicas, que a gente fala que o bebê, a mistura de coração dentro, a mistura de sangue dentro do coração, e o bebê fica roxinho, né? Então, em quadros respiratórios, a cianose pode ficar exacerbada. Mas, claro, se a criança piorar muito do desconforto respiratório, ela ficar muito roxa, aí precisa ir para o hospital. Né? Doutora Mônica, a gente falou um pouco, né, sobre as dúvidas frequentes, né, que os pais e as mães têm com as crianças de colo, né, com os bebês, e pensando um pouquinho mais para frente, né, criança aí numa fase de 7, 8 anos. Acho que uma dúvida muito comum dos pais também é: meu filho vai poder fazer atividade física, educação física na escola, com os outros colegas? Como que é isso? Então, naqueles casos em que a cirurgia foi bem sucedida, né, não tem nenhuma lesão residual, atividade física normal, tá? E geralmente criança, eles praticam alguma atividade física para se distrair, para brincar, né? Brincadeiras de criança. Então, Sim. Não é feito de uma forma competitiva. Certo. Agora, quando ele atingir a adolescência, né, tiver um nível de competitividade maior e que o treinamento exija mais dessa criança, claro que a gente vai solicitar exames específicos, né? E às vezes até interferir no tipo de atividade física que o bebê deve fazer, ou bebê não, já é uma criança. Uma criança adolescente deve fazer, né? Para que seja feito de uma forma segura. E vamos falar um pouco também, doutora Mônica, da culpa, do medo e das responsabilidades, né, que os pais muitas vezes sentem quando recebem o diagnóstico, né, do filho deles, né? Então, será que algumas vezes os pais se questionam: nossa, foi algo que eu fiz que pode ter ocasionado isso para o meu bebê, para o meu filho? Você, nas suas consultas, acaba tendo esse tipo de pergunta? Todos os dias. Todos os dias. É o que eu falo, né? Nasce um bebê, nasce uma mãe culpada, né? Ai, que tem essa frase, né? Porque a mãe sempre se sente responsável, né? Eu sempre falo para as mães para elas tirarem essa culpa, né, das costas, porque essa dúvida não é pertinente, né? Na maioria das vezes é uma malformação ao acaso, né, que acontece no coraçãozinho do bebê, né? E a mãe realmente, na maior parte dos casos, não tem nenhum fator de risco, né? Em mais de 80% dos casos, as mães não têm fator de risco. Porque às vezes a mãe se pergunta, né? Foi alguma coisa na gestação que eu fiz para meu filho ter recebido esse diagnóstico, né? Mas então não necessariamente. Não necessariamente. Claro que existem algumas doenças crônicas, né, como diabetes, a hipertensão, a hipercolesterolemia ou doenças trombofílicas, podem predispor, né, ter uma porcentagem maior de malformações, não só malformações cardíacas, né, mas essas são a minoria dos casos, né? Na maior parte dos casos, não há correlação. Tá. E como que essa mãe descansa? Porque eu acho que uma outra dúvida é: ai meu Deus, eu vou dormir meu bebê, será que ele vai ficar bem, né? Então tem essa preocupação também no próprio momento que a mãe precisa descansar, tirar o sono, né? E ela se preocupa: será que meu filho tá bem dormindo? Acho que essa é uma dúvida também. Não, com certeza. Com certeza, e não só mães de cardiopatas, né, mas mães em geral, de bebês, né, em geral, que quer dormir com o filho na cama para se tá respirando, para sentir a respiração do bebê, né? Então, eu falo o seguinte: claro, nos primeiros dias após a alta, né, após a cirurgia, é um período, né, de transição, que a família fica muito tensa, né, porque sai de um ambiente hospitalar que você tem toda a retaguarda, o bebê está monitorizado 24 horas por dia, para uma situação que vai para casa e fica totalmente sob a responsabilidade dos pais. Mas, claro, sempre confiar na equipe médica, né, e tirar todas essas dúvidas com a equipe médica para ter a segurança, né, de
ter que dormir no mesmo quarto, ou se ele já pode dormir sozinho, né? E eu acho que outra dúvida também das mães é qual o momento de eu correr para o hospital? Como que eu sei, né, que o meu bebê, o meu filho está tendo alguma coisa que eu preciso levar ele para o hospital ou que há algum atendimento que eu posso fazer de casa mesmo? Eu acho que isso é uma dúvida muito frequente. E a gente sempre tem que valorizar a informação materna, porque a mãe é aquela pessoa que mais conhece o seu filho. Então ela vai bater o olho, ela vai falar ela pode não saber exatamente o que está acontecendo, mas ela sabe que a criança não está bem. Né? Então, eu até, para ser um pouco mais objetiva, eu procuro ensinar para as mães, falar, olha, anota num caderno, né? Coloca a data, anota a frequência cardíaca, a saturação, a frequência, fazer um acompanhamento a frequência mesmo. respiratória. Faz isso durante 3 a 5 dias, porque você sabe que esse é o basal dele. Certo. Tá? E aí, se você achar que tem alguma coisa de errado, você vai comparar com os dados anteriores, né? De quando ele está bem, e qualquer coisa você vai ligar para o seu médico. Tá? Seja ele o pediatra ou o cardiologista infantil, dependendo da queixa. E é o que eu falo, né? Uma criança que tem um bom pediatra, ele raramente vai ao pronto-socorro. Porque tem um suporte, né, de um profissional à distância, que conhece a criança, conhece a mãe e vai saber orientar. Né? E dizer o momento certo que precisa ir para o pronto-socorro ou não. E doutora Mônica, acho que outra pergunta comum também é, eu posso deixar o meu filho com outra pessoa está cuidando do meu filho, ou eu tenho que estar sempre por perto? Cuidando e protegendo, né? Porque acho que é um desafio da mãe também nesses casos, né? É uma preocupação. Será que eu posso deixar? Tá tudo bem? Como que funciona? Isso tem um pouco a ver com a culpa, né, Mari? Como você falou. Com a culpa materna. Eu acho que assim, é função, né, de qualquer profissional que está apoiando essa família nessa jornada, apoiar com os recursos disponíveis para a família. É óbvio que todas as mães gostariam de ficar em casa, né, acompanhar todo o tratamento, né, e poder dedicar todo o seu tempo ao filho que está necessitando. Mas existem situações em que a mãe precisa voltar a trabalhar. Claro, né? Exato. Tem outros filhos, tem outros afazeres, né, e tudo. É uma profissional autônoma. Então, a gente tem que dançar conforme a música, né? E ver, né, se você tem uma rede de apoio boa, se você conseguiu achar uma pessoa qualificada, né, dentro dos seus preceitos, né, de ética, de respeito, né, e educação para cuidar do seu filho, né? Se você tem uma rede de apoio, né, com pais, marido, tio, que possa supervisionar isso, mesmo que seja à distância, né? Porque acho que fica aquela dúvida, né, de entender aonde ela está realmente cuidando, né, e onde às vezes é uma preocupação desnecessária, ou talvez um exagero de cuidado, né, não sei se a gente poderia usar esse termo, mas acho que às vezes fica essa dualidade, essa dúvida, né, eu tô protegendo muito, tô cuidando muito, posso soltar um pouco, né? Eu acho que isso o profissional pode ajudar, né? Porque depende do momento dessa jornada da cardiopatia congênita que o bebê se encontra, né? Claro que numa fase de pré-operatório, em que, né, qualquer quadro infeccioso, né, Claro. pode interferir na evolução ou postergar a cirurgia, né? A gente pode ter que desmarcar e remarcar esse procedimento por causa de um quadro infeccioso. É claro que é melhor a família estar mais resguardada, né? A mãe não se expor tanto, né? O bebê está mais protegido, ela está mais em cima. Mas, por exemplo, numa situação de pós-operatório em que a correção foi feita com sucesso, não há nenhuma lesão residual significativa e que o bebê está evoluindo bem, né?
Com certeza o bebê vai estar melhor, apesar de estar em pós-operatório, a condição cardíaca dele vai estar melhor do que no pré-operatório, né? Então, claro, as primeiras 2 semanas, né, 2, 3 semanas de pós-operatório são períodos mais críticos, né, que a criança precisa receber mais medicações, mas depois a gente já vai suspendendo as medicações, vai passando os retornos, né? Então, eu acho que também é o período para a mãe se preparar, né, para retornar parcialmente ou completamente às suas atividades habituais. Exato. E falando nessa até preparação emocional, né? Eu acredito que as mães precisam se preparar um pouco emocionalmente, né, quando recebem esse diagnóstico, e elas sentem em algum momento, nossa, será que eu vou dar conta dessa jornada? Como que vai ser? Você recebe esse tipo de pergunta no consultório? Todos os dias. Todos os dias. Mas é o que eu falo, né? Mãe não é qualquer um que nasceu para ser mãe, né? Eu falo, precisa ter brevet para ser mãe. Porque é impressionante o grau de capacidade, né? De resiliência, de manejar todas as situações, né, de cuidar de casa, cuidar do filho, claro, internado, né, e às vezes até trabalhando também. E o que você indica para a mãe se preparar emocionalmente, né, ao longo da jornada? Como que ela pode se reconectar mesmo, né, nessa parte emocional? É o que eu falo, eu não sou mãe, né, não tenho filhos, mas eu acho que esses cuidados, eles são muito semelhantes a quem cuida, né, de crianças, né, desse perfil. Sim. Né, eu passei por várias, né, nesses 30 e tantos anos, eu passei por várias situações. Teve fases assim de eu me doar demais, né, esquecer de mim, adoecer, né, por conta da profissão, da pressão, da preocupação, do grau de comprometimento, né, mas o que eu aprendi nessa jornada foi as duras penas, mas que eu tenho que me cuidar primeiro, em primeiro lugar. Né? Primeiro a minha conexão com a parte espiritual, né? Porque no meu entender eu acho que não tem como lidar com esse tipo de paciente, né? E acompanhar tudo que eu vivo, né, diariamente sem acreditar em algo maior. Então, em primeiro lugar, tá esse meu compromisso com a minha espiritualidade, né? E em segundo lugar, o compromisso comigo mesma. Sim. Né? Então, a quantidade de água que eu bebo, o que eu como, né? Isso, quantas horas eu durmo por dia. Porque isso vai refletir na minha performance. Com certeza. Né? E são pacientes muito críticos. Sim. Né? Então, o que eu recomendo mesmo para essas mães, né? Primeiro, porque a mãe se exaure, né? Já não tem nenhuma energia. Exato. Né? E isso acaba repercutindo no seu filho. Então, o que eu recomendo é que elas, primeiro de tudo, elas se cuidem. Né? Seja espiritualmente, fisicamente. Corpo, mente e espírito. Exato. Né? Tem que se apegar a algo espiritual mesmo, né? A Deus, em cada um, né? Dentro aí acredita de uma forma, né? Mas há algo maior para poder conseguir superar os desafios que vêm com essa jornada, né, doutora Mônica? Então, é a parte espiritual, o corpo, né, como você falou, cuidar da alimentação, beber água, fazer uma atividade física e, né, sair ao sol, né, que é tão bom também, pegar um pouquinho de vitamina D, né? E a mente, porque a cabeça fica muito preocupada em muitos momentos. Exato. Né? Porque a gente não desliga o tempo inteiro. Não desliga, né? Exato. E em que momento que você percebeu, doutora Mônica, teve assim algum caso, trazendo para você mesmo, que você percebeu, nossa, se eu não cuidar de mim como médica, né, como mulher, né, não como médica, saindo um pouco da profissão, se eu não cuidar de mim como pessoa, isso vai acabar afetando a minha profissão também? Chegou algum momento, teve algum momento da sua vida que aconteceu isso?
Você percebeu que você estava tão imersa ali na... Não, na verdade não conscientemente, né? Claro que depois que a gente passa aquela avalanche, a gente toma ciência. Sim. Mas eu entrei realmente num processo de adoecimento físico, né? Porque o mental já estava comprometido, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a procurar o autodesenvolvimento, né? Me reconectar com Deus e tudo foi mudando. Foi melhorando. Foi melhorando. E esse conselho que com certeza você dá para as mães e para os pais também, não, né? Com certeza. Então... Não, mas eu acho que assim, é uma coisa muito individual. Sim. Né? Eu acho que espiritualidade, religião e política a gente não se discute. Né? E eu respeito, né, as pessoas que são ateias e tudo. Mas por tudo que eu vivi, né? Eu tive momentos da minha vida que eu fiquei muito longe de Deus, realmente. Mas é o que me trouxe alívio. Diz que tem uma frase de Albert Einstein que fala que você pode ver a vida de duas formas, né? Uma é como se tudo fosse um milagre. E a outra é como se nada fosse um milagre, né? Então são duas visões, mas quando a gente pensa que tudo é um milagre, né? Isso traz muito mais leveza, né? Conforto, esperança. Acho que isso é muito importante, né? Com certeza. E trazendo assim nesse viés, se você pudesse tirar um peso das costas dos pais, porque a gente está nesse tema, né? Da preocupação, da responsabilidade, da culpa. Você como especialista na área, se você pudesse tirar um peso das costas dos pais, que peso você tiraria? Bom, como eu disse, né? Eu acho que assim, a minha reconexão com o espiritual foi muito importante, assim, nessa jornada. E acreditar que tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá né? tudo certo. Se chegou pra gente, se chegou pra mim, eu tenho que enfrentar, eu tenho que encarar, né? E eu vou fazer isso da melhor forma. Não esperando um resultado. Mas sim usando todas as minhas ferramentas disponíveis, né? Porque infelizmente a gente nunca vai estar em condição ideal, né? Mas sim. Eu tenho certeza que de todas as ferramentas disponíveis eu fiz o meu melhor, né? E muita gente pergunta, doutora, você consegue dormir à noite? Você consegue dormir à noite? Assim, eu consigo. Assim, eu não tenho problema para dormir, mas assim, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, eu tenho certeza que eu fiz o meu melhor. Excelente. Que eu dei o meu máximo. Sim. Tá? Então, às vezes quando eu chego em casa e vou tomar banho, eu falei, banho é um momento revelador, não sei, pra mim parece que começam a surgir várias coisas. As ideias, né? Então, pra todo mundo. Eu já resolvo tudo antes de dormir, então eu vou dormir em paz. É isso mesmo. E como que você equilibra essa parte da esperança, né, com a realidade, quando você tem que dar alguma notícia pros pais? É difícil porque tem dias que a gente se sente assim como a portadora das más notícias, né? Como a gente lida com pacientes muito graves, né? São crianças muito críticas, muito graves, né? Tem muitas delas que precisam ser operadas logo ao nascer, né? E o recém-nascido é um ser totalmente diferente de uma criança maior, né? Porque ele é muito vulnerável, né? Muito suscetível à infecção, todos os órgãos ainda estão em fase de amadurecimento. Então, eu costumo ser muito direta, né? Porque se você ficar rodeando muito, você perde o foco, né? Para uma família que está extremamente sobrecarregada. Então, eu costumo ser muito direta e eu tento simplificar ao máximo, né? Se bem que é difícil para o médico simplificar a linguagem, mas que eles entendam de uma forma mais fácil possível. Mas, ao mesmo tempo, também, o que eu sempre trago é uma objetividade. Olha, eu falo sempre, né? Olha, o caminho não é suave, mas temos esperança,
né? A mortalidade, nesse caso, é tantos por cento. A gente não tem como não falar de mortalidade numa cardiopatia crítica e que vai precisar de cirurgia, né, logo ao nascer. Sim. Então, a gente fala, olha, nós estamos juntos nessa jornada. Certo. Eu vou fazer o meu máximo, né? E a gente tá junto nessa jornada e, com certeza, a gente vai passar por tudo isso juntos. Mas você tá ali sempre apoiando, né? Então, fala, né, dentro da realidade, expõe, né? Óbvio que precisa ser exposto, mas tá junto, né? Tem também uma... A gente não pode economizar palavras, né? Numa situação em que há um risco real, né? Porque é uma cardiopatia cirúrgica e qualquer tipo de procedimento cirúrgico envolve um risco, né? Então, nós não podemos deixar de mostrar a realidade, mas ao mesmo tempo eu trago para a objetividade, né? Que geralmente é o homem, que é mais objetivo. O masculino, menos né? Emocional. Que aí ele pensa, não, racional, não, meu bebê tem mais chance de sobreviver do que de não aguentar. Então, vambora. E existe alguma frase, assim, que você evita dizer por você considerar que cria uma falsa esperança ou um medo desnecessário? Falsa esperança... O que eu costumo... Porque assim... Agora me veio para responder a sua pergunta, né? Geralmente, quando acaba a cirurgia, né? A gente vai conversar com os pais. Certo. E aí o cirurgião fala, nossa, foi tudo bem, deu tudo certo, correu tudo bem. Aí a família acha que, nossa... Né? No dia seguinte a criança vai sair de alta, vai sair, né, andando e tudo. Mas o período de pós-operatório é um período conturbado, né? Principalmente as primeiras 48, 72 horas. Porque o coração vai ter que se readaptar a essa nova situação, né? O coração desde a formação funcionava de uma forma e aí... Através de técnicas cirúrgicas é feita a correção e vai ter que funcionar de uma outra forma. Então, esse período, né, de adaptação é um período crítico e tem todo o quadro inflamatório, né, da circulação extracorpórea e tudo. Então, às vezes choca, né, a família. Fala, olha... Claro que uma cirurgia bem sucedida é extremamente importante para o resultado final, né? Mas ainda vai começar a segunda parte. Que seria, né, todo pós-operatório. Exato. E como que você se organiza por dentro, assim, você como médica, né, quando tem que dar essas notícias, né, para os pais? Tem alguma coisa que você faz que te ajuda a se equilibrar? E que também você pode trazer como dica para os próprios pais que também, né, vão estar mais desestabilizados, vamos dizer assim, que pode ajudar eles a se centrarem, a ficarem firmes, a se equilibrar? A gente estava conversando um pouquinho de hábitos, né? Então, eu acordo muito cedo, né? Eu faço as minhas orações, minhas mentalizações, eu faço toda a minha programação do dia, né? E se eu não tô num dia bom, porque nem todo dia é bom. Sim, né? sim, tem os desafios. Se eu não tô num bom dia, não é um dia para fazer uma conversa de determinadas proporções com uma família, né? Então... se tem que ser a conversa naquele dia, pedir para alguma pessoa da minha equipe ou algum dos meus assistentes fazerem, né, essa conversa, ou deixar a conversa para o dia seguinte, né? Eu preciso estar bem, sim, né? Uma situação muito delicada, né, em que a gente não tem essa alternativa, é quando acontece um óbito, né? Então, muitas vezes, né, a gente tem que entrar no banheiro, lavar o rosto, né, respirar fundo, fazer uma oração e pedir para que a gente possa passar essa informação da forma menos traumática, né, possível. Porque, em geral, são crianças que a gente já cria um vínculo, né, com a família, com a criança, já está acompanhando muito tempo. Então, nós também sofremos. Claro. Né?
Essa era até uma pergunta que eu queria te fazer. Como que você consegue separar? Acho que nem separa, né, de uma certa forma. Porque tem a parte profissional, né, mas tem a parte pessoal, que os seus pacientes, né, acabam, como você falou, vocês têm essa proximidade porque acompanha muito de perto, né? Então, como que você faz, assim, para lidar com isso? Muitas pessoas falam, né, que você não pode se tornar amigo, né, do paciente, mas eu, pelo contrário, porque a gente convive por muito tempo, né, e por várias situações, e por vários momentos muito críticos. Porque se, por exemplo, o pai falar pro avô da criança o que passou, mesmo uma pessoa muito próxima a você não vai ter dimensão de tudo aquilo que aconteceu, né? Então, muitas vezes é o médico, é a equipe de enfermagem, era quem estava ali no dia a dia com o paciente, com a família, que vai entender o seu sentimento, o grau de sofrimento que você teve. Então, eu tenho pacientes, assim, que já faleceram e tudo, mas que eles retornam ao hospital para ter o convívio com a equipe, com os médicos, porque foi lá que ela vivenciou a maternidade, né? Então, tudo que viveu com o filho foi dentro daquele ambiente. Então, a pessoa quer manter esse contato, entendeu? Então, meu paciente mais velho tem 28 anos. 28 anos. Então, você tem uma noção, né? De, assim, a gente já viu várias fases da vida dele, né? Desde bebê, criança, adolescente, dando problema, a mãe se preocupando, depois tomando rumo, fazendo faculdade, tendo uma profissão. Então, não tem como a gente não se envolver, né, de certa forma. E trazendo o gancho para essa pergunta, assim, eu acredito que também seja dúvida, o meu filho, como que vai ser a vida adulta dele, né? Ele vai poder trabalhar, casar, ter filhos? É uma vida normal? Como é que é? Então, com certeza, né, isso nos dias atuais é totalmente viável, né? A cirurgia cardíaca em recém-nascidos começou nos Estados Unidos na década de 80, né? No Brasil, a nossa mortalidade foi melhorando aos poucos, mas com certeza a partir dos anos 2000, né, que começou a operar recém-nascidos assim mais frequentemente, e por isso que agora a gente está atingindo, esses pacientes estão atingindo a idade adulta, né, porque, claro, todo procedimento novo tem uma curva de aprendizado, né, no início vários pacientes não sobreviveram, né, e com certeza, atualmente esses pacientes têm uma vida adulta totalmente viável, né? Uma vida intelectual, pessoal, né? Familiar, totalmente viável. Viável, né? Olha que coisa boa, pois né? Vamos falar das coisas boas, né? Com certeza, né? Tem até 2 pacientes médicos. É mesmo? Que especialidade dentro da medicina? Então, uma vai prestar... Bom, acho que ela desistiu de prestar pediatria. Ela tinha a ideia fixa que ia fazer pediatria e que queria fazer cardiologia pediátrica. E aí, na faculdade, teve um estágio fora, né? E ela pediu para estagiar na minha equipe. Aí ela fez o estágio durante 1 mês. Aí ela chegou e falou assim, doutora... Não é aqui. Eu já te admirava, mas depois... Te admiro muito mais. Mais ainda. Ela falou, não tenho paciência. Não tenho paciência com as mães, eu não vou fazer mais pediatria. E aí ela estava estudando para residência, mas eu não sei o que ela vai prestar. Olha só, mas trazendo esse gancho, realmente a pediatria lida direto com as mães, claro, né? Como a gente está falando, das dúvidas, das dores. E é preciso realmente ter paciência, né? Porque existem muitas perguntas e a mãe quer cuidar da melhor forma do seu filho, né? Então, o que você faz que te ajuda a ter mais paciência? Como que você exercita a prática da paciência? Ou para a doutora Mônica, isso é uma coisa natural. Você já assim, sempre se considerou uma pessoa paciente? É natural para você ser dessa forma? Não, é que assim, a gente vai amadurecendo, né, no decorrer do tempo. Então, eu acho que a principal coisa que eu aprendi
é saber ouvir o outro, né? Porque muitas vezes a gente já vai conversar com uma ideia pré-determinada, Sim. pré-formada pelos comentários e tudo, e a gente esquece de ouvir o outro lado, ouvir a família. Quais são as reais necessidades daquela família? Exato. Né? Por trás de uma revolta, de uma queixa, pode ter uma insatisfação, né? Que eles não verbalizam. Às vezes a pessoa nem consegue exteriorizar o que realmente está acontecendo, né? E aí você sabendo ouvir, sabendo fazer as perguntas certas, a gente sempre consegue chegar num acordo, né? Agora, para exercitar a minha paciência, como você disse, eu acho que a gente tem que gostar de conversar. Né? A gente tem que saber ouvir o outro. Se colocar muitas vezes no lugar do outro. Exato. Né? Essa empatia é extremamente importante. Não, e outra coisa que eu acho importante para os pais é verem que nós somos seres humanos, assim como eles, né? Exatamente. Pode ser que um dia eu não esteja bem, ou que eu tenha errado, e ter clareza e objetividade e falar, olha, eu errei nesse ponto, vamos corrigir, vamos fazer, mas nós estamos juntos. Ninguém tá nessa jornada para atacar ou fazer alguma coisa errada, querendo prejudicar. Sim. Né? A gente está ali com um objetivo em comum, que é a saúde da criança. Exatamente. Né? E ao longo de toda essa sua trajetória, quais grandes lições você tirou, assim, para sua vida? Bom, algumas grandes lições. Você me pegou de surpresa. Foram várias lições. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que o médico tem muito aquele sentimento narcisista, que eu tenho a razão, eu sei de tudo, né? E uma coisa que eu aprendi é sempre valorizar a informação dos pais, né? Os pais são as pessoas que mais conhecem o filho. Se alguma coisa não tá certa, eles estão incomodados com alguma coisa, a gente tem que ir atrás, né? Às vezes é uma queixa inespecífica. Né? Ele tá chorando demais, ou de vez em quando fica com a mãozinha, o pezinho gelado. Às vezes são queixas inespecíficas e você tá vendo a criança e você não tá vendo nada de alterado. Sim. Mas valorizar isso. A informação que os pais trazem. Valorizar a informação, que eu acho extremamente importante. E uma coisa que eu aprendi com os meus pacientes, na verdade, eles são os que menos dão trabalho, né? Porque é uma especialidade muito complexa, né? Nós temos que lidar com vários especialistas, né? Desde o cirurgião cardíaco infantil, o ecocardiografista, o médico que faz o cateterismo, né? Na UTI, é uma rotatividade de pessoas, né? Tanto de pessoal de enfermagem quanto médicos muito grande, né? E alinhar todo esse discurso em prol do paciente, às vezes pode ter alguns ruídos, né? Então, a gente tem que ter paciência para a gente conseguir o melhor para o nosso paciente. E o que esses bebês e essas crianças te ensinaram sobre fragilidade e força ao mesmo tempo, né? Porque caminham junto, né? Com esses bebezinhos, com essas crianças que têm esse diagnosticado. É uma fragilidade, mas é uma força ao mesmo tempo, inclusive, né? Tem a ver com o nome do nosso podcast. É verdade. Né? Pequenos então, assim, corações, grandes lições. Pequenos corações é só realmente em tamanho, né? Porque são corações extremamente valentes desde o nascimento, né? E por passar por um procedimento cirúrgico, assim, tão invasivo, né? Logo após o nascimento ou dentro do primeiro ano de vida, né? Aproximadamente 30% dos pacientes cardiopatas têm que passar por algum procedimento cirúrgico dentro do primeiro ano de vida, né? Então, foi uma forma carinhosa, né, de chamar os meus pacientes, né, pequenos corações,
né? Mas que com certeza trazem muitas lições, né? Eu, com tantos anos de experiência, eu aprendo a cada dia, né? A associação de cardiopatias, o caminho da hemácia, por onde vai, por onde volta, assim, de uma complexidade muito grande, e a gente sempre tem que ter o foco no que é o melhor para o paciente, né? E teve algum paciente ou algum caso que te marcou muito, assim, que te trouxe uma lição, que você fala, nossa, isso aqui também mudou a forma como eu enxergo? Alguns. Alguns. Alguns, vários. Todos, praticamente. Cada um, né, com a sua particularidade. Mas, geralmente, são pacientes, assim, muito graves, né? Já com insuficiência de outros órgãos, além do coração. E que a gente vê que assim, o prognóstico é muito reservado, né? As chances de sobrevivência são muito pequenas. E agora, você me perguntando, me veio a história de uma família muito, muito do bem, sabe? Aquelas pessoas que realmente estão num plano superior ao nosso, que a gente tem que se espelhar. Sim. E o filho deles, né, na época adolescente, já tinha passado por alguns procedimentos cirúrgicos e estava extremamente grave. E era justamente essa época, bem próximo do Natal. E a gente meio que fechou o prognóstico, sabe, desse paciente. Tentando limitar um pouco de cuidados e tal. E, no entanto, assim, esse paciente, ele se recuperou. Nossa, que maravilha. Não precisou fazer a cirurgia naquele momento, né? Porque o risco cirúrgico era muito alto, foi contraindicada a cirurgia pela gravidade, não precisou fazer cirurgia. E hoje ele trabalha, fez a faculdade, ele trabalha, ia se casar. A última vez que eu encontrei com ele, ele ia se casar. Então, toda vez que ele tinha consulta ou exame no INCOR, a família ou a família, né, quando ele era ainda pequeno, mas depois ele sozinho, eles iam até a UTI para visitar a gente, sabe? Então, eu acho que a gente nunca deve perder a esperança. Não, essa família com certeza te ensinou sobre fé, esperança, resiliência, né? E é um exemplo que a gente pode trazer para as pessoas que estão ouvindo também, né, doutora Mônica? Porque é importante levar a esperança, né? A família é a primeira que tem que ter esperança. Eu acho que é um compartilhamento de força, né, e de sentimento. Porque, às vezes, o médico também tá cansado. Sim. Né? Poxa vida, eu já tentei de tudo e o paciente não responde a nada. Né? E aí eu acho que é dessa fé, dessa esperança que a gente tem que tirar forças. Tem né? que se alimentar, né? E como que você gostaria de transformar essas lições em algo que alcançasse mais pessoas? Você está aqui, né? Hoje a gente está aqui no podcast, que é com esse intuito, né, de promover mais informações para esses pacientes, para esses pais, para as pessoas. Mas, assim, como que você gostaria de transformar isso mesmo? Eu gostaria que, assim, fosse um meio, né, das famílias que têm filhos, né, ou pessoas que são cuidadores de pacientes de cardiopatia congênita, entendessem a cardiopatia de uma forma mais simples, né, de uma forma mais leve, e que também encontrassem acolhimento, né, saberem que esses desafios são habituais, mas que eles não estão sozinhos, que eles estão juntos, que eles podem encontrar apoio, né, nessa jornada. Sim, ter um grupo, né? Exato. Assim, para acolher, né? E estar junto. Excelente. Porque eu acho que ensinamento liberta, né? A partir do momento que a família está informada, sabe o que o filho realmente tem, quais são as possibilidades de piora ou melhora, o que eles têm que monitorar. Isso traz mais segurança e mais objetividade no cuidado, né? E, doutora Mônica, falando um pouco da visão de futuro na medicina, né? Quando você olha para o futuro da cardiologia pediátrica, o que te anima e o que te preocupa?
Olha, nessa jornada eu já passei por várias épocas, né? Vários ciclos dentro da cardiologia pediátrica. E graças a Deus, assim, o cuidado, né? O tipo de cuidado, né? As técnicas cirúrgicas, cada vez mais a gente vem aprimorando isso, né? E a gente consegue oferecer todo o cuidado, toda a estrutura para esse tipo de paciente, graças a Deus. Então, eu acho que realmente a parte técnica, né, a parte estrutural é uma coisa que está em avanço, né? Eu acho que os pacientes só têm a ganhar, né, daqui para frente. E uma das preocupações é em relação à parte humana, né? Eu acho que, por outro lado, assim como todos esses métodos diagnósticos, a inteligência artificial, né, te traz muito subsídio, né? Eu acho que também tira o contato com o paciente, né? Outro dia eu fiquei chateada, assim, de ouvir uma pessoa falando que um residente evoluiu um paciente usando o ChatGPT. Mas tem muita gente, né, que tá fazendo isso. Então, assim, eu acho que, graças a Deus, eu tive uma formação clínica muito boa, né? Então, eu sou da época que tinha que escrever no prontuário. Então, a gente tem que ser muito prático e objetivo. Eu vou escrever o que é realmente de relevância, né? E não copiar e colar. Eu acho que as famílias transmitem muitas informações que geralmente nós não valorizamos, que às vezes a gente está preocupado em escrever, em digitar ou fazer o pedido do exame e a gente não está escutando o outro, né? E aí agora, a gente conversando, me veio, quando eu comecei a residência, né, de cardiologia pediátrica, tinha uma visita, né, com todos os chefes, uma vez por semana. E nós, residentes, né, toda admissão de paciente, a gente tirava a história completa e tal do paciente, né, e falava, né, apresentava o caso na visita. E aí o nosso chefe sempre conversava com as famílias, né? E aí a mãe contava uma história totalmente diferente, né, pro nosso professor, desmerecendo a nossa história estava totalmente errada, né? E a gente ficava com raiva, com ódio, né? Mas hoje em dia, refletindo o quanto que eu não escutei aquela mãe, né? Sim. Então, isso é um processo, é um aprendizado. É um aprendizado, né? Diário. Essa escuta ativa, isso que você falou de escutar o paciente, é um diferencial mesmo, né? Que tem que ter. E então, o que te anima seria a evolução da medicina dentro né, dessa área. Você costuma se especializar muito, participar de congressos? Como é que é a doutora Mônica nos estudos também? Eu gosto de ir em congressos, principalmente congressos internacionais, né, que são de relevância dentro da nossa especialidade. Então, pelo menos 1, 2 vezes por ano eu procuro ir. Né? E agora que eu não estou mais no ambiente acadêmico, porque quando a gente está dentro de um hospital-escola, a gente tem que dar várias aulas, né, ensinar e tal. Mas, claro que essa parte, né, eu deixei de fazer um pouco. Às vezes eu sou convidada para dar aula em congressos, mas eu acho que o que está me abrindo um pouco o caminho atualmente são as redes sociais, né? Poder levar informação de qualidade a pessoas que não moram num grande centro como São Paulo, que não têm acesso a bons profissionais, e munir essa população de informação de qualidade, né, para que a população possa brigar pelos seus interesses e interesses dos seus filhos. Com certeza. E se você pudesse mudar alguma coisa na forma como o sistema cuida das crianças, né, que são cardiopatas, o que você mudaria? Eu acho que viabilizar o diagnóstico precoce, né, o ecocardiograma fetal. Desde junho de 2023, ele faz parte da rotina de pré-natal por lei federal,
Mas no país tem vários locais que não é feito. O obstetra não solicita, né? Claro que isso aumentaria muito o número de diagnósticos pré-natais, né? E a partir daí, a gente conseguiria direcionar esses casos para centros de referência, certo, né? Que tem a estrutura para acolher esse bebê. Porque, com certeza, vários bebês estão deixando de ter cuidado, né? Acabam falecendo, às vezes, sem diagnóstico. Então, eles estão deixando de ter o cuidado que poderiam ter. Então, eu acho que tem várias outras coisas que poderiam ser mudadas dentro da estrutura do serviço público, mas eu acho que principalmente o diagnóstico precoce, né? É o que eu falo, é o Waze mudando a rota, né? A partir do momento que você sabe que tem uma cardiopatia crítica, né? Cardiopatia simples, isso não vai mudar o prognóstico, mas aquelas cardiopatias críticas vai ter uma mudança de postura daquele casal, né? Ele vai mudar de obstetra, ele vai procurar um obstetra que tem especialização em gestação de alto risco, ele vai procurar um hospital que tenha estrutura, né? Uma maternidade que tenha estrutura para cirurgia cardíaca infantil, vai procurar um cardiologista infantil, vai procurar um cirurgião cardíaco infantil, né? Toda a estrutura para que esse bebê possa ir para a cirurgia nas melhores condições possíveis. Porque a nossa realidade agora é o diagnóstico após o nascimento, né? Geralmente o bebê tem algum sintoma, fica cansado, fica roxinho, né? Logo ao nascimento, é aí que é solicitado o eco, é feito o diagnóstico e aí o bebê fica numa fila aguardando transferência. E aí, nesse processo, o bebê pode descompensar, pode pegar uma infecção, né? E com certeza a condição clínica pré-operatória dele é muito pior do que o de um bebê que teve o diagnóstico fetal, nasceu num local adequado e teve os cuidados necessários para ir para a cirurgia em boas condições. Então é muito importante que se faça esse exame antes, né? No período da gestação. E a mamãe, como que ela sabe que ela deveria fazer esse exame ou não? O médico pode receitar, né? Ou ela pode exigir. Não, porque faz parte da rotina do pré-natal, é obrigatório. Tá? Então, ela tem como exigir, né? Isso aí. É um direito dela. É um direito, só que tem muitas mães que não... O ultrassom obstétrico e o ecocardiograma fetal. E doutora... Então, se a gestante, né, ela tem esse conhecimento, ela vai questionar o seu médico. Porque em muitos momentos não é instruído, né? E aí ela não sabe, como você falou, o bebê nasce depois, né? Que é feito todo o procedimento, sendo que já poderia ter, né, os pais saberem antes, né? E tomar as medidas, né? As prevenções, né? E o que você espera que esteja evoluído, doutora Mônica, daqui para frente dentro dessa área? Que seja diferente, que esteja evoluído? Eu acho que conhecimento é tudo, né? Eu acho que a falta de um resultado, né? O fato da gente não ter atingido um objetivo, eu acho que está naquilo que a gente ainda não sabe, né? Então, uma gestante uma mãe, uma pessoa que quer se tornar mãe e está se preparando para a gestação, ela tem que se informar, né, de tudo que é necessário durante a gestação, como ela tem que estar previamente, né, antes de começar a gerar uma vida, né. Então, assim, não só da parte, né, dos pais, né, da gestação em si, mas também como um todo, né. Eu acho que a equipe médica também, a medicina, ela muda a cada dia, nós temos inovações, novos estudos, novas técnicas, nós temos que estar muito, muito atualizados, né? A enfermagem também, várias técnicas, várias formas de cuidado. Então, esse é um conhecimento contínuo, né? Não é porque você estudou, se formou e acabou, né? E acabou, né? Pelo contrário.
É uma constante, né? Porque as coisas vão evoluindo, a gente tem que estar sempre se aprimorando, né? E doutora Mônica, qual sonho dentro da sua profissão você ainda carrega, que você gostaria que se realizasse, profissionalmente falando? Ainda nessa parte de conhecimento, eu acho que levar é o meu propósito, né, dentro das redes sociais, é levar informação de qualidade ao maior número de pessoas possível. Doutora Mônica, vamos falar um pouco da sua rotina como cardiologista infantil. Como é que é a rotina da doutora Mônica? Tem uma rotina? Não tenho rotina. Não tenho rotina. Acorda que horas, vai dormir que horas, atende de quanto a quanto tempo? É por esse motivo que eu acordo cedo. Porque é o único momento que o celular, em geral, não toca, né? A não ser que seja uma emergência, muito raro. Mas que eu não tenho mensagens para responder. Então, assim, por isso que eu acordo muito cedo. Porque é o único momento que eu tenho comigo, com as minhas coisas, com a minha leitura, com as minhas orações, né? Eu tenho tempo de fazer atividade física. Então, Você pratica atividade física? Sim. O que você faz? Eu faço musculação e caminhada. Academia? E tento correr um pouco. Tô começando a tentar correr. Mas eu acho que é o único momento que eu tenho para mim, né? E aí, a partir daí, muitas vezes, eu planejo o dia de uma forma, né? E aí, tem um paciente mais grave ou um paciente que não está bem. Então, foi uma coisa que eu aprendi, né? E eu acho que isso me trouxe mais flexibilidade na vida, porque eu sempre trabalhei numa instituição que eu tinha horário para entrar, horário para sair. Uhum. E o tempo que sobrava eu fazia o que dava. E agora, não. Agora eu tenho que jogar com as incertezas, né? Muitas vezes eu tenho que conversar com uma família, e a família não está lá naquele momento, aí a gente convoca a família, às vezes tem que esperar, ou às vezes eles só podem em outro período, aí eu tenho que jogar uma coisa que eu estava faria mais para frente, fazer agora e voltar, né? Por exemplo, uma cirurgia que está marcada para 7 horas da manhã, que eu vou acompanhar, a cirurgia começa às 11. Né? Então, realmente, eu não tenho rotina. Coitada da minha secretária, que tem que ficar fazendo... louca lá, organizando. Que tem que ficar fazendo os quebra-cabeças. Eu falei, te vira. A Kathleen, coitada. Mas hoje você começa a atender geralmente em que horário no consultório? Você tem uma rotina, assim, de atendimento no consultório? No consultório, assim, cada dia eu escolho um horário, né? Então, tem dias que eu atendo no final da tarde para pegar aqueles pais que trabalham durante o dia e querem vir no final do dia. Às vezes o pai quer acompanhar a consulta, né? Às vezes, e tem dias que eu atendo de manhã cedo, tem dias que eu atendo logo após o almoço, porque pacientes que estudam de manhã aí conseguem vir de tarde, né? E aí os que estudam à tarde conseguem vir de manhã, né? Então, é isso, eu jogo com esses... Vai se adaptando aí conforme a agenda, né? E uma curiosidade, doutora Mônica, como que você se prepara para fazer a cirurgia? Se prepara emocionalmente antes de entrar para fazer uma cirurgia? Não, na verdade eu não sou cirurgiã. Tá. Eu sou clínica e eu cuido do pré e do pós-operatório desses pacientes, mas sempre que eu posso, né, eu acompanho o intraoperatório também, porque eu acho que isso faz parte do tratamento, né? Porque eu acredito que o tratamento ideal é aquele que é feito com uma linearidade por uma mesma equipe o tempo inteiro, né? Porque eu já acompanho aquele paciente desde o pré-operatório, né? Ou desde a barriga, né? E aí eu sei todo o histórico, todos os exames, e aí eu posso auxiliar a equipe anestésica, a equipe cirúrgica, né? Em alguma informação. Às vezes podem surgir dúvidas durante a cirurgia, né, que a gente pode discutir. E aí, depois que acaba a cirurgia, o trabalho é meu também, né?
Então você tem esse trabalho com a equipe também, né? Que você indica também para os pacientes, né? Exato. Tem essa, porque às vezes também é uma dúvida, né? Eles procuram você, né? Para serem atendidos e às vezes o pai, a mãe fica se perguntando: nossa, será que eu devo também procurar outro médico? Será que eu devo ouvir uma outra opinião? Quem vai, né? Caso tenha que fazer cirurgia, caso seja caso de cirurgia, né? Quem vai ser esse cirurgião? Então, como que você lida com isso também? Algumas pessoas indicam, né? Você indica o trabalho do cirurgião. E quando a pessoa fala assim, não sei se acontece, né? Mas dela, vale a pena eu consultar uma outra opinião médica? Sim, você já teve pacientes, né? Pais que perguntam isso para você, assim, diretamente? Sim, isso é muito frequente, né? E principalmente naquelas pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, né? E São Paulo, né? Onde eu moro, é uma cidade que dispõe de vários bons profissionais, né? Então, é o que eu falo, a família tem que se sentir à vontade com o profissional que ele escolher para cuidar do seu filho, né? Não adianta nada alguém falar, a doutora Mônica é a melhor, é super boa, se você não sentir empatia, né? Não compactuar da forma como eu trabalho. Né? Então, eu acho que essa parceria é extremamente importante da equipe médica com os pais, né? Então, claro, cirurgião, às vezes a pessoa já vem com o cirurgião já escolhido, às vezes eles pedem opinião, a gente indica, né? Mas isso fica a critério da família. Da família. Né? Aquelas pessoas que eles se sentirem mais à vontade. Né, já que eu indico profissionais de excelência, então em qualquer mão que ele cair vai estar bem assistido. Muito bom, doutora Mônica. E para a gente indo para o encerramento do nosso podcast, para deixar uma mensagem final para o pessoal que está aí assistindo a gente, se você pudesse falar com os pais que estão em casa hoje com um bebê cardiopata no colo, o que você diria? Não deixem de curtir o seu filho, né? Porque eu acho que principalmente a mãe, né? A mulher ela é muito controladora, né? A gente já quer prever o futuro e a gente quer ver lá na frente. E você ter a oportunidade de curtir o seu filho naquele momento, né? Momento presente. Exato. Né? Porque é isso que vai trazer memórias, isso que vai trazer lembranças, esse convívio, né? E ter certeza que eles estão fazendo o melhor, né? E o resultado só vai ser uma consequência de todo o processo, né? Se ele foi bem acompanhado da parte clínica, se os pais fizeram tudo que é possível, né, da parte deles, né? Infelizmente o resultado a gente não sabe, né? Não sabe. Né, a gente vai fazer o nosso melhor. Então, que eu sempre falo, né, a mãe principalmente está pensando lá na frente. Vamos curtir o agora, né? Vamos curtir esse momento, porque bebê cresce tão rápido, né? Passa tão rápido essa fase. Que lindo, doutora Mônica, é exatamente isso, é aproveitar o momento presente mesmo, né? Curtir, apesar das preocupações, sempre, né, olhar para o momento presente. Excelente, adorei. E que atitude você acha que os pais já podem tomar hoje que muda um pouco a forma como eles vivem essa jornada, né? Que é uma jornada desafiadora, mas algo que possa deixar mais leve a jornada, alguma atitude que os pais já podem ter? Eu acho que é uma jornada muito dura, né? Assim, pela responsabilidade, né, pelos afazeres. Eu acho que sobre o pai recai uma responsabilidade financeira muito alta, né, com todos os encargos, todos os custos relacionados, né, todas as terapias que a criança vai precisar fazer. Mas eu reforço, né, o que eu disse na outra. Não deixar de curtir o seu filho, né? Não deixar de ver que ele é um bebê, é uma criança como outra qualquer, né? E que, apesar do problema cardíaco, nós estamos passando por uma fase do tratamento. E que, depois disso, as coisas vão melhorar e vão se tornar muito próximas a uma realidade de uma criança, de um adulto, de um adolescente normal.
Uhum. E o que você gostaria que ficasse ecoando na cabeça das pessoas, assim, que escutaram a gente aqui até o final do podcast? O que você gostaria que elas, assim, que elas aprendessem, né? Que elas tirassem de lição de tudo que a gente conversou aqui até o momento? Eu acho assim, essa jornada, né? Eu acho que de ambas as partes, da parte de todo profissional da área da saúde que cuida desse tipo de paciente, como de todas as famílias que passam por essa jornada, você sai transformado. Você jamais vai ser a mesma pessoa que você era antes disso, né? Isso melhora muito as suas relações, melhora você como pessoa, né? Como um ser humano, trazendo uma melhor percepção de tudo, né, para esse mundo, para o seu filho. Então, eu acho que essa jornada é extremamente enriquecedora, apesar de todos os percalços, né? Mas você jamais será a mesma pessoa. Você vai ser uma pessoa completamente diferente, transformada, com outros valores, outros princípios, outros critérios, né? Você vai valorizar outras coisas. Então, muitas vezes, as pessoas não te entendem, né? Porque você valoriza coisas que as outras pessoas não valorizam, né? Ou você acha fútil as outras pessoas. Você pode dar algum exemplo nesse sentido, que os pais relatam para você, assim, que eles valorizam algumas coisas diferentes? Por exemplo, agora, né, que a gente está chegando no final do ano, essa pergunta é quase todos os pacientes. Ai, doutora, minha família quer se reunir, quer estar todo mundo junto e tal. Aí eu pergunto, você realmente quer estar? Porque, de repente, isso, sabe, às vezes são pessoas que você não convive durante o ano inteiro, e aí porque é Natal você tem que estar lá. Uhum. E dependendo da fase de tratamento que tá, por exemplo, se é um pré-operatório, né, a gente tem que diminuir o grau de exposição dessa criança. Certo. Né? E eu falo, ninguém vai conseguir, né, não abraçar, não beijar, né, não querer pegar no colo. Então é um período muito complicado. Então eu acho que a gente tem que vai saber priorizar esse tipo de coisa. Né? De repente não é o momento ideal. Não é o momento ideal. E isso não representa, você está cumprindo só uma obrigação social. Excelente. É uma pergunta a se fazer, né? Então, assim, são outras coisas que têm prioridade nesse momento. Porque se seu filho pegar uma bronquiolite, pegar uma desidratação, quem vai ter que ficar no hospital com os ele? Pais, né? Vão ser os pais. Ninguém sabe o que é ter um filho hospitalizado, né? Então, muda a perspectiva completamente. Com certeza. Doutora Mônica, muito obrigada pelo tempo aqui, a gente conversando para trazer mais informação e conhecimento dentro dessa área, né? Conhecer também mais você como profissional. Tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas do pessoal que está ouvindo a gente. Espero que em breve a gente possa estar juntas novamente para trazer mais informação. E agora, né, com o podcast Pequenos Corações, Grandes Lições, o que o pessoal pode esperar, então, dos próximos episódios, doutora? Bem, eu acho que o fato de ter dado nome, né, ao podcast, eu acho que traz, reaviva na memória, né, qual que é o propósito do podcast. Talvez antes, sem nome, fosse uma coisa muito solta, né? Muitas vezes quem me seguia talvez não soubesse exatamente do que a gente poderia estar falando. Mas eu acho que o nome foi muito pensado, repensado, ruminado, né? É aquilo que a gente comentou, né? Da fragilidade e da força ao mesmo tempo. Exato. Né? Então eu espero que esse nome reforce, né, o propósito de estar fazendo esse conteúdo, essas gravações, né? Divulgar, né, mais informação, conhecimento para os pais, né, para as pessoas que recebem o diagnóstico, né? E que felizmente não é só
coisas ruins, muitas coisas boas, Com né? certeza. A gente descobre nesse caminho. Com certeza, e você mencionou também, né, desse paciente que está com 28 anos também, né, vivendo a vida, né, formando a família, trabalhando. Então são histórias de superação e inspiração também, né, que eu acredito que as pessoas vão poder acompanhar aqui, né, com os casos, com alguns pacientes. E também se o pessoal de casa tiver alguma dúvida, né, alguma sugestão, quiser deixar aqui nos comentários para os próximos episódios, né, doutora Mônica? Com certeza. Aí Estou à disposição. Está à disposição. Esse é o nosso papel aqui. Muito bom, doutora Mônica. Então, se você em casa tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que no próximo episódio de Pequenos Corações e Grandes Lições, a doutora Mônica vai responder, né? E obrigada mais uma vez, doutora Mônica. Agradeço. Foi um prazer conversar com você. Uma conversa muito agradável. Conhecer mais da sua história e trazer informação de qualidade para o pessoal que nos acompanha. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Até mais. Até.